Olá, que tal? E hoje estamos aqui novamente com essas mulheres maravilhosas falando sobre a Protege-me e como nós podemos superar todas as nossas os assédios, as nossas barreiras, os conflitos familiares, conflitos profissionais. Como a gente arruma força, consegue força interna para superar tudo isso? E eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas, Jaqueline, Rafa e eu, Lia Ross, para nós termos uma conversa muito amorosa, muito gostosa. Vamos lá. Bacana. Obrigada pelo convite, Lia. Obrigado. Tô maravilhada, gente, vocês nem imaginam. E aí? Esperamos atender as expectativas. Não, gente, é isso mesmo. Não tem que ter expectativa, tem que falar o que é, como é, né? A gente... A vida como ela é. A vida como ela é. Nós mulheres, eu acho, que a gente muitas vezes não conta a real do que a gente passou. A gente, às vezes, tenta ser positiva o tempo inteiro e não olha para a dor. Uhum. E a dor precisa ser olhada. Porque é romântico falar, eu vou amar a minha dor. Não. É gostoso amar a dor, mas até a gente entender o processo da dor, que aquilo fez parte, que aquilo acontece, que nós somos sensíveis, que nós temos desafios internos, que nós temos dramas particulares, que nós, num determinado momento da vida, acreditamos que não éramos o suficientemente boa, o suficientemente bonita, o suficientemente inteligente, etc., a gente passa por processos internos muito duros. Choro sem causa aparente, mas está lá a dor. Não é? Raiva por uma coisa boba, mas está lá a mágoa, a dor, está lá aquela situação. Então, uma chispa do que acontece num determinado momento da nossa vida hoje, que fez sentido no passado, a gente já traz imediatamente para a memória. Como é que eu controlo isso? Como eu controlo isso? Como eu sei entender qual é o momento de ter poder sobre isso? Porque o controle é meu. Uhum. O controle é nosso. O controle é da gente. As emoções, ela vem numa escala na nossa espinha dorsal, onde a gente tem emoções positivas e negativas, negativas, e a gente o tempo inteiro, como se fosse um gráfico, subindo e descendo, tentando controlar, tentando estar o mais perto possível de uma aparente situação equilibrada. Uhum. Mas por dentro, por trás disso, dentro disso, tem uma coisa muito forte acontecendo. Você pode dizer que a síndrome do pânico é algo que reflete essa esconder a dor? Síndrome do pânico, sim. Porque a gente protege os nossos. Nem sempre as pessoas nos protegem também. Então, a questão da culpa, síndrome do pânico é muita culpa. Todos os nossos sintomas emocionais estão relacionados a culpa e medo. Sim. Absolutamente todos. Quando a gente começa a crescer, se os nossos pais nos deixarem muito livres, a gente não cresce sem parâmetro. Se eles forem muito severos, nós crescemos com muita culpa e muito medo. Uhum. Então, a criança, ela dificilmente tem noção de quem ela é, porque nenhum pai conseguiu trabalhar com a gente emoções, imagina. Como é que eles iam conseguir trabalhar as nossas emoções? Então, a primeira situação que a gente precisa
realizar, entendendo um pouco sobre quem nós somos, é libertar os pais da responsabilidade de nós, inconscientemente, termos nos ligado àquele trauma. Ele não foi um trauma provocado pelo pai, por pior que seja, ou pela mãe. Por mais dura, por mais... Eu apanhei muito. Tudo era minha culpa. Tudo era um problema. Tudo era... eu era a pior prima, a mais burra. E eu tinha dislexia. E eu cresci com isso. Então, quando eu tinha um desafio muito grande na minha vida, que eu percebia que eu tinha que ter um avanço, por exemplo, uma pós-graduação, que eu tinha que ir além, nossa, eu ficava 3 noites sem dormir, suava frio, sentia dor no corpo e que eu nunca ia poder. Então, uma coisa importante é a gente identificar aonde está a nossa identidade negativa. Nós temos 3 verbos que levam a gente embora na vida: poder, sabedoria e valor. Esses 3 verbos levam as nossas emoções e a nossa sequência de causa na vida, do começo até o final. Então, o resultado vai depender se eu começo com uma identidade de poder, positivamente, ou de antipoder, que é negativa. Você pode perceber. É um efeito dominó. Onde eu comecei, eu vou terminar. Nossa, eu comecei essa conversa mal, vai terminar mal. Eu comecei essa conversa bem, vai terminar bem. Eu comecei me sentindo bem, eu vou terminar bem. Porque é um progresso ou um regresso. E a nossa mente funciona dessa forma. Então, sobre os nossos medos e as nossas pseudo-falhas, porque o tempo inteiro é um auto-julgamento. A gente fica, né, com o chicote chicoteando. Isso nós precisamos transmutar. Essa é a minha parte, tá? É o que eu vivi em mim e vivo em mim e sinto em mim. E porque a gente também vem de uma geração de ferro, né? Onde a mulher tem que ser muito forte, a mulher tem que estar sempre preparada para servir, né? Acho que a gente carrega um pouco dessa bagagem que a gente também precisa. Então, eu tiro por mim que, às vezes, assim, a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de dizer: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de um abraço, eu preciso de um colo, né? Sim. Então, a gente sempre se sente sempre na necessidade, na obrigação, né? Nem necessidade, na obrigação de estar sempre bem, de estar sempre acolhendo e cuidando de tudo e de todos, né? Sim. Então, é uma dificuldade muito grande que eu vejo, assim, que as gerações das nossas mães, das nossas avós, né? É muito forte isso. E a gente vem trazendo, mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa também a trabalhar essa consciência de que não precisa ser assim, né? Que a gente pode levar de uma forma mais leve, que a gente tem direito de dizer: eu não estou bem, a gente vai trazendo mais leveza e ao redor fica tudo mais sereno, mais gostoso de conviver, né? É difícil porque, com o advento bem latente do feminismo, a mulher entrou em grandes confusões mentais e comportamentais, e os homens também. A mulher não entende muito bem qual é o lugar dela perante a relação e o limite, e o homem também não consegue mais entender a mulher em relação aos limites que ele pode e aos elogios. Eu percebo isso na geração mais velha. Então, eu tenho amigos que, se ele fizer um elogio para uma menina muito jovem, ela volta com uma resposta dura, como se ele estivesse assediando e ele está elogiando. Então, eu sinto que
movimento, ele precisa ter uma voz maior para a gente esclarecer, porque às vezes eu percebo que uma menina mais jovem, ela bate no feminismo, mas ela quer a companhia amorosa, carinhosa e acolhedora. Uhum. Que ela não está pregando na voz e ela não percebe que ela faz. Concordo. Então, essa contradição, nós estamos observando também nesse momento tão difícil que a gente vive sobre relacionamento e posicionamento feminino, masculino, independente, obviamente, do gênero, né? Porque eu atendo pessoas de todos os gêneros, todos. Então, o sentimento do ser e as angústias para todos os gêneros é a mesma. A mesma angústia é para o hétero, é para o homossexual, a mesma angústia, porque é a angústia do ser. Esse ser, ele tem essa questão da identidade de poder, sabedoria e valor, que independe da escolha dele e do que ele pretende ser. Está muito interessante o momento que nós estamos vivendo. E o posicionamento que nós precisamos ter. Sim. Né? Só que dependendo do nosso posicionamento, a gente não consegue transcender a nossa dor, porque a gente tem valores que a gente tem que pregar exatamente diante dessas bandeiras do feminismo e tudo mais. Então, o feminismo levanta a bandeira que a gente tem que dar conta de tudo, uma das bandeiras, né? Que a gente tem que se resolver de alguma forma, que a parte sensível da mulher, ela não está muito mais aqui, né? E a gente tem que ser forte o tempo todo. Eu falo assim, por questão de trabalho, falando, né? Então, eu trabalho com muitos homens, praticamente todos os homens. Todos são homens, eu tenho 2 mulheres na minha equipe e 40 homens. Então, o tempo todo, essa sensação que eles estão me cobrando uma força. E, na verdade, é uma questão minha. Não é que eles estão me cobrando algo. É que eu me cobro dessa questão que eu tenho que ter um posicionamento comparado a um homem. Eu não preciso ter um posicionamento comparado a um homem. Mas, várias vezes, eu me pego pensando nisso. Sim. Eu tenho que ser igual, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser dura. Não, eu não tenho que ser dura, eu tenho que ser eu. Né? Mas até entender quem nós somos, a questão que você falou agora, né, de valor, né, a sabedoria e tudo isso, a gente às vezes se perde muito, né? Principalmente na nossa dor. E como você transcende e supera as suas questões? Porque isso é profundo. É uma batalha diária. E como você transcende? O que você faz? O que você mexe? Como você conversa? Porque essa conversa interna... Eu acho que é exatamente... Agora falando um pouquinho, né? A espiritualidade é a minha base hoje. Né? Ir para dentro, pedir ajuda, né? Você falou, né, Jaque? Pedir ajuda. Muitas vezes, né? Não de pessoa... É muito importante pedir ajuda de pessoas, mas às vezes a gente tem essa barreira porque a gente não sabe o que vai falar. Sim. Você sabe que precisa de ajuda, mas você não sabe como colocar para fora. Então, você vai para dentro. Então, minha busca é sempre primeiro para dentro. E aí, eu recorro à minha espiritualidade. Tenho aquele momento que você tenta parar com os pensamentos negativos, porque a primeira coisa que acontece, pelo menos comigo, você é rodeado de pensamentos negativos, não vai dar certo, você não vai dar conta, larga isso, vai embora. Sim. Né? E aí calma, eu vou né? Vou entender o que está acontecendo comigo, por que isso mexeu comigo, por que eu tô mal. E aí vem aquela pergunta que eu faço constantemente: quem eu sou? E a minha essência? O que é importante para mim? Eu quis ser dura, aquela hora eu não quis ser dura, né? Aconteceu um evento recente que eu fui muito dura com um rapaz, né, no trabalho, né, de briga e tal, porque na minha cabeça isso é que eles esperam que eu faça para eu ter o meu poder, a minha autoridade. O respeito. Isso. Aí eu falei, não me fez bem. Não me fez bem. Porque você estava saindo da sua essência, né? Pode ser o que eles esperam de mim, pode ser, mas não é o que eu sou. E até quando eu vou viver, né, aquela coisa que eu converso muito com o Lucas, a gente não consegue separar quem eu sou no trabalho, quem eu sou em casa, quem eu sou com os meus amigos, até quando eu vou ficar usando algumas máscaras em alguns lugares. E eu usava muita máscara no trabalho, né? Então, eu estou começando a me questionar por que eu não me senti bem em fazer isso com uma pessoa do trabalho, independente se eles esperam isso de mim. Então, eu peguei, cheguei em casa, fui para dentro, falei, não sou assim. Aí eu retornei, chutei o balde, voltei para buscar o balde, chamei o rapaz, pedi desculpas, falei que não é dessa forma que eu quero fazer, mas que eu queria que se resolvesse. E foi muito legal, porque é engraçado quando você
A pessoa não espera um posicionamento de desculpa e a reação é sempre de, nossa, tá bom, então vamos fazer. E acabei que eu solucionei de uma maneira mais legal ainda, sabe? E acho que o respeito acaba sendo muito mais valioso do que o receio da descontrolada, né? É que dentro do trabalho, do âmbito profissional, uma chefe mulher é complicado para os colaboradores homens. Ainda existe muito esse tabu. Existe. É muito comum eu tomar uma decisão e algum outro gestor homem tomar uma decisão muito parecida em seguida para dizer eu também tomo decisão. Né? Só que eu percebo isso, eu entendo, trago para minha consciência e eu não vou ficar... Não é sobre disputa. Debatendo. É sobre entender que por questões culturais, sociedade e tudo mais, é um pouquinho difícil de entender que uma mulher pode dar uma solução melhor em algumas situações. Eu sei que é uma coisa meio retrógrada, mas existe ainda. Eu vivo isso ainda no trabalho. Não é retrógrado. É atual. É atual, né? Existe eu queria que muito, fosse retrógrado. A gente quer que seja, mas... E eu acho até que a gente tem... Não só do lado masculino, mas o feminino também tem muito esse preconceito. Né? Então, a gente luta contra a gente mesmo. Né? É isso que é mais triste. A gente As mulheres são menos unidas, né? Nesse sentido, de que a mulher é menos unida. Concordo. E precisa unir mais. Às vezes, a mulher dá mais a autoridade porque é um gestor masculino do que vem uma gestão feminina. É isso mesmo. Mas eu resolvo dessa forma mesmo, indo para dentro e entendendo que, além do trabalho, eu sou uma pessoa, eu tenho, né, uma essência, um propósito nessa vida que eu quero cumprir da melhor forma possível, quero ser melhor. Então, eu estou trazendo isso para o meu trabalho também. Como eu agiria, seja no âmbito profissional. Se meus amigos estivessem me vendo tendo essa reação, teria orgulho disso? Né? Ou quando eu falo não teria, então eu volto e eu reconheço. Uma coisa que é muito difícil, eu bato muito na questão dos meus colaboradores, reconhecer o erro. Isso é uma coisa também que é muito rara, tá? Sim. Pelo menos no meu âmbito de trabalho, eu bato... O ser humano tem essa dificuldade. Homens, né? É uma questão de não reconhecer o erro, e a gente... e quando reconhecem tanta evolução, só que isso não se ensina. Isso tem que vir de dentro para fora, o reconhecer, né? Por isso, quando a gente reconhece, talvez a gente seja um exemplo para o outro ver que está tudo bem, né? E será que o convívio entre as pessoas fazem elas crescerem? Quando alguém tem uma atitude legal, ele sobressai, né? Quando alguém tem uma atitude diferente da massa, ele sobressai. E vão ter aqueles ao redor que vão aprender, né? Vão falar, olha, que legal, eu preciso também me policiar, preciso me corrigir, preciso me olhar. E vão ter aqueles que vai passar totalmente despercebido. Não vai fazer sentido. Porque, de novo, eu sempre bato nessa tecla, assim, evoluir é difícil, né? A gente mudar, a gente olhar pra gente é muito difícil. Sim. Né? É fácil a gente ficar olhando pro outro, julgando o outro, mas a gente se corrigir, a gente assumir a nossa parcela de responsabilidade é muito difícil. E qual seria uma palavra? Essa semana a gente lidou com a palavra paciência. Porque para todo processo tem que haver uma espera, porque depende do outro para ele te entregar um trabalho. Nós fizemos uma coisa, né? Então, eu vou dizer exatamente o que aconteceu. A Protege-me tem um logo de uma palheta de cor muito diferente. Nós buscamos profissionais que executassem e, quando chegava na máquina, não dava a cor. Então, nós conseguimos resolver... Nós começamos às 9 da manhã, né? Nós conseguimos resolver 5h30 da tarde, já no final da tarde, o rapaz já estava fechando o negócio dele, a palheta de cor, e aí deu certo, depois de 5, 6 tentativas, né? E o dia inteiro nós ficamos em pé esperando o resultado do logo e da cor. E aí você manda um e-mail para um, manda um e-mail para outro. Qual foi a consciência daquele dia que nós chegamos? Nós saímos para fazer isso e nós vamos voltar com o resultado. Não importa o resto.
Graças a Deus tem celular para você ir resolvendo as outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas eu saí para resolver, eu vou resolver. E nós não nos sentimos frustradas. Ao contrário, comemos uma comida boa, sentamos para comer uma comida árabe, foi muito gostoso. Nos curtimos, porque a gente não tem tempo de tomar um café com um amigo, não é? É verdade. A gente não tem tempo para fazer isso durante a semana. É difícil, né? Muito. E eu acho que quando a gente se coloca para... É isso, né? A gente... Já que tudo estava dando errado, a gente se colocou, não, agora nós vamos fazer até resolver. Sim. Né? Então, talvez naquele dia a gente tivesse programado amanhã para isso e à tarde teria outros compromissos, a gente ia cancelar os compromissos e vamos resolver. E a gente teve até a sorte de encontrar um anjo, que eu brinco muito que eu falo assim, que a gente na vida tem que... agradecer muito aos anjos, os anjos que são colocados ao nosso caminho todos os dias, todo instante, né? Porque sempre, às vezes a gente percebe e às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente está com um olhar mais sensível, a gente vai observando que todo instante a gente tem um anjo ali no nosso dia a dia. A atitude de como você chega também na pessoa, né? E eu sempre falo, então, e da gente também ter oportunidade de ser anjo na vida de alguém. Porque olha o quanto esse sentimento é valioso, né? De você ter alguém que fala, nossa, essa pessoa foi um anjo na minha vida. E cada dia mais a gente, e eu e a Lia, a gente é muito parecida nesse sentido, da gente chegar no ambiente e a gente traz a pessoa pra gente. Né? A gente já não chega... meio, vou dizer, com autoridade, então, porque eu sou cliente, você tem que resolver meu problema e tudo mais. Então, a gente sempre tenta trazer a pessoa pra gente. E se a gente for olhar, pro moço que estava atendendo a gente, a gente era mais um que estava passando por lá, com um mega de um problema. Ele poderia ter virado e falar, olha, é isso aqui que eu tenho é essa cor, pronto, acabou. Não. Ele se empenhou. Enquanto ele não resolveu, enquanto ele não chegou na cor que a gente precisava, ele não sossegou. Então, isso é gratificante, né? Da gente também estar sempre... a empatia, né? Se a gente talvez chegasse lá de uma forma mais ríspida, o cara até... Tô nem aí para vocês, o problema é de vocês e resolva. Quando você chega com esse carinho, né? De você olhar para a pessoa... Né, o que a gente tem falado, a gente olhar para a pessoa como importante ali para a gente, né, porque ele foi extremamente importante para a gente passou isso para ele, a importância que ele estava tendo ali, a gente agradeceu ele milhões de vezes, fez um sentido diferente, né, a gente conseguiu resolver. Então, acho que a gente tem que, e hoje, cada dia mais, a gente está tendo esse problema de empatia, né, as pessoas estão muito individualistas. Até a gente fala, a gente passou por uma pandemia, a gente viu o quanto foi difícil, mas as pessoas saíram... Eu acho que poucas saíram com um olhar diferente. Algumas, ou a maioria, saiu como se... Tipo, não foi problema meu, não me afetou, vamos seguir a vida. Sim. E não é bem por aí, né? Acho que a gente tem que olhar esse olhar um pouco mais carinhoso, né? Amoroso. Com certeza. Eu penso que a pandemia já passou, né? Não pode ser mais uma desculpa. E agora tudo tudo virou em torno disso. Ah, porque pandemia? Ah, porque não sei o que lá. Ai, tô com uma tosse. É por causa da pandemia? Né? Então, assim, não dá mais pra gente usar a pandemia de desculpa, né? Então, e como você, com a sua personalidade, como... é você, esse seu jeito simpático, onde você agrada, porque onde a Jaque chega, ela agrada. Onde você se fortalece para buscar isso nos teus dramas? Por exemplo, nos piores, quando você diz, eu não tenho controle sobre isso. Porque existem algumas coisas que elas têm um botão maior que a gente aperta e é ali que está o que drama. É mais forte do que a gente diz, o meu botão é fulano. Sim. O meu botão é fulana. O botão está sempre em alguém. A gente chama de botão, né? Os famosos gatilhos.
Hoje... Como você reconheceu isso e aprendeu a tentar mudar? Porque mudar é a vida inteira. A gente vai mudar um hábito. Imagina, para mudar um hábito? São anos, 30 anos. Quando eu acho que eu já tô... agora eu vou. Veio o gatilho. Hoje eu trago muito essa... Para minha consciência, né? O meu eu. Então, eu volto, eu trago para mim e vou observar onde houve o gatilho, o porquê que eu tive esse desequilíbrio. Ainda é difícil, ainda tenho bastante dificuldade de assumir que aqui eu preciso ainda deixar meu lado orgulhoso de lado e assumir o meu 50% total. E a gente vai sempre no automático, né? Você vai trabalhando, você vai convivendo, e acho que a culpa sempre foi muito pesada. Eu sempre me culpei muito, eu sempre me julguei, às vezes, incapaz de... não de resolver situações, que eu brinco, eu falo assim, se você me der um problema para resolver, eu vou te entregar resolvido. Como eu resolvi, se eu acionei alguém, se eu resolvi sozinha, não importa, mas eu vou te entregar resolvido. Então, a dificuldade de você se organizar nesse pensamento de que não, eu tenho valor, eu posso, eu sou capaz. E não me anular, sempre achar que o outro tem mais valor que você. E isso me prejudicava muito, porque, ao mesmo tempo que eu não tinha aquele sentimento, eu tinha, né? Ele era mais forte do que eu. Então, não, para lá, para. Você tá achando que você pode? Não, você não pode. Você tem que ficar aqui para baixo. Você não pode estar aqui, você tem que estar sempre aqui embaixo. E isso aprendi muito também no trabalho, sempre anulando a minha vida pessoal. Minha filha, meu esposo, porque eu achava que eu precisava estar 100% entregue ao trabalho, né? Então, o fato de eu não falar não, de eu falar... Era como se eu... Não, você tem que ter obrigação. Você tem que dar conta de tudo. Então, eu sempre achava que eu tinha que dar conta de tudo. E aí, eu ia abraçando. E, óbvio que não dava conta de nada. Hoje, eu paro, eu penso e falo assim, gente, caramba. Olha, eu cuidava disso, daquilo, Oi. Né? Então, essa a necessidade de a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser 100% em tudo, que a gente tem que abraçar o mundo, assim, impossível, né? É impossível, não existe, não dá para a gente achar que isso é possível. Mas eu me cobrava. Eu achava que por eu estar num cargo que era um cargo de extrema confiança, um cargo que eu não tinha formação nenhuma para aquilo, e a oportunidade que eu estava tendo, então eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E aí você vai se anulando, né? Você vai se anulando, você vive para o trabalho. Mas você vai se anulando porque você era exigida. Sim. Então, é a permissão de ser exigida cada vez mais. Sim. Né? Então, você vai se permitindo, né? Você vai se permitindo e você não coloca limite. E infelizmente, eu precisei aprender na dor o posicionamento. Porque quando você aprende que você precisa se posicionar e que era necessário o posicionamento, você sofre porque você perde o contato das pessoas. Você perde as pessoas ao seu redor, porque você passou a se posicionar. Então, isso para mim foi bem difícil. Eu tive uns momentos ainda de achar que eu estava errada, né? De quase ter uma recaída. Mas, com a terapia, né? A Lia me ensinou muito isso, que não, eu estava certa. Eu tinha que me posicionar, né? Então, hoje eu brinco, eu falo assim, para as pessoas conviverem comigo, elas precisam respeitar da forma que eu sou hoje, né? Que era a minha essência que estava escondida.
né, que estava lá, adormecida. Porque a gente vem de uma geração de que se você não tem uma formação, porque sempre era aquela formação decente, né? Porque o nível... Você tem que falar amém para aquele que tem formação superior. Se você não tem uma situação financeira lá no nível, a sua é mais baixa, você também tem que falar amém. Então, vem dessa geração de que você tem que falar amém. Você tem que sempre se anular para você agradar o outro. Então, eu não sabia. A palavra não existia para mim. Se eu era convidada para ir, um exemplo, eu era convidada para ir num churrasco, alguma coisa assim, encontro de amigos, família, seja lá o que for. Eu não estava afim de ir, mas eu tinha que agradar a todos. Eu tinha que agradar as pessoas, eu tinha que ir. Eu tinha a necessidade de agradar, né, como se eu tivesse uma obrigação de estar lá, embora eu não queria estar. Hoje, eu só vou se eu tenho realmente vontade, se eu me sinto confortável. Então você está anulando a sua vida, você está anulando o contato com as pessoas? Não. Mas hoje eu escolho quais são as pessoas que eu quero conviver. Quais são as pessoas que eu quero estar junto. E quando você passa a ter esse posicionamento, é muito dolorido, né? Porque você passa a ser olhado de uma forma diferente. Né? Como se questionar, né? Então, mas... Você deixa de agradar os outros para agradar você mesmo. Exatamente. É que quando você sofre um assédio muito forte, profissional ou familiar, ou um bullying de qualquer espécie, e você passa a perceber que você tem poder e passa a gerar um poder dentro e começa a se posicionar, o outro não gosta. Porque você deixa de ser o alvo do poder dele. Porque ele só tem poder se ele puder te humilhar. E isso é uma constante na vida, nas famílias, né? A gente que atende, às vezes, empresas familiares, é um inferno, porque, né? Às vezes a geração mais nova compete com... Então, tem aqui a geração mais jovem. E quando é tio, e não é só pai e irmãos, quando envolvem tios, primos, é muito pior. E é um sentimento ruim, porque como você vai se anulando e você vai ouvindo aquilo, você fala assim, caramba, eu realmente sou incompetente. Você começa a acreditar. Você começa a acreditar que você é incompetente. E aí você vai... Né? Pega o chicote e fica. Então, agora você vai ter que trabalhar 24 horas por dia para você dar conta. Você tem que dar conta. Se você não está dando conta, é porque você é incompetente. E hoje, eu olho e falo, caramba, não tinha como dar conta. Não tinha. Não tinha mesmo como dar conta. Porque... a responsabilidade é muito grande, né? Então, tudo que você ia fazer, você precisava estar ali... praticamente quase 100%. E não tinha como, né? Porque você estava com a cabeça em milhões de coisas. Então, isso para mim foi bem difícil. Até o fato de tomar a decisão de que eu precisava parar, porque aí meu corpo foi me adoecendo. Até eu tomar essa decisão foi muito difícil, muito sofrido. Porque eu ainda achava que eu não podia abandonar o barco, porque eu não podia provar que eu era incapaz. Né? Eu tinha que provar que eu tinha competência, que eu era capaz. Mas era... E olha que maluco que é você suportar uma situação por muitos anos... um casamento, um trabalho, e você suporta. Olha como nós somos resistentes para ambas as coisas. E a gente entra em conflito quando a gente vai mudar o padrão. Isso nós precisamos observar imensamente, porque na hora de você responder por você e assumir e dizer, eu
posso dizer não e posso dizer sim nos momentos em que eu me sinto bem, porque é óbvio que na vida a gente abre exceções. Às vezes você não está afim, mas é um primo querido, uma pessoa querida que você considera que vai fazer diferença na vida do outro. Sim. Essa é a responsabilidade também do nosso 50%. Sim. Com certeza. É deixar o nosso núcleo social também em evidência, sem nos anularmos, mas também estando ali, porque um depende do outro. Isso. Tem que também sair da zona do não conforto. Não dá para ser radical. Não. A gente não pode ser 100% radical. Eu sinto que hoje, como nós temos muita informação, tem muita gente dando informação, muita gente falando do mesmo assunto, criando doenças, criando etiquetas que não precisam existir, porque dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro desse movimento que nós estamos vivendo, emocional, também tem muita coisa que não precisa existir. Precisa ter uma etiqueta, às vezes, para vender um medicamento. Então, virou uma bola de neve tão grande que o foco principal precisa ser, primeiro, o que eu sinto em relação a isso. Segundo, escolher quem eu vou procurar para conversar sobre o assunto. Que seja uma pessoa coerente, que vai me dar uma orientação coerente. Porque eu já atendi casos em que, com 2 anos, a mulher queria, porque a mãe queria, porque queria que o diagnóstico do filho fosse autismo. Espera, ele nasceu na pandemia, então ele teve um problema de relacionamento. Ele ficou na frente da TV, né? Não convivia com pessoas. Ouvindo a musiquinha, ouvindo... né? O trenzinho, o cavalinho, sabe? Né? O Bita, não sei como que era, o Mundo Bita. Ele ficou ouvindo o Mundo Bita. Eu tenho muitas mães que estão diagnosticando o filho e o relatório é de 5 páginas. Aí passa o tempo, a criança vai fazer uma atividade física, vai na natação, põe no cavalinho, faz qualquer atividade, põe numa lutinha, alguma coisa, ela supera aquela fase, volta ao convívio normal, natural, pronto. Então, existe uma síndrome hoje de doenças emocionais que todos nós estamos lidando com um desconforto muito grande emocional por todas as modificações que nós estamos tendo no mundo e as informações que a gente recebe na internet, que são muitas. Então, a nossa capacidade de receber informação ficou deste tamanho. Todo mundo fica o dia inteiro recebendo informação. É um ponto positivo? Sim, porque criou-se aí uma evolução e uma dinâmica muito grande do contexto geral. Porém, nos distanciou muito da nossa essência. Nos distanciou da natureza, nos distanciou das amizades, nos distanciou de fazer coisas sem que a gente precise de tecnologia. E o nosso organismo, ele está constituído de pé na terra, pé no chão, pé na areia, subir na montanha, olhar o pôr do sol, sentir que a luz solar faz parte e entra. Quando a gente era pequena, a gente não tinha nenhum problema assim. Hoje em dia tem déficit de vitaminas várias, magnésio, cálcio, vitamina D, etc. Se for falar, né? Sim. Então, todo mundo criou um mundinho ali. Vitamina D, então nem se Vitamina D. E olhar para isso é fundamental hoje, porque se nós tivermos também uma orientação bem simples de como você pode escolher viver sua vida, vivendo o momento, por exemplo, eu estou aqui, nós estamos aqui. Nós estamos numa energia de uma tríade de 3 mulheres muito concentradas, amorosas, experientes sobre a nossa realidade, que muitas outras pessoas passam pela mesma situação que a gente.
que viveu situações difíceis na infância, mortes de familiares, de pai, de filhos, etc. Né? Eu não sou mãe. E quando eu tinha 20 anos, sei lá, 15, eu sonhava, eu vou ter 3 filhos, eu vou fazer isso, vai ter tal nome, né? Inclusive, um dos meus filhos se chama Augusto, né? Então, eu tinha toda aquela sequência de programação futura. Aí, chega um determinado momento da sua vida, você fala, pum, tento de tudo, tenho 3 abortos, e você tem que entrar na real de entender que você não será mãe. De tudo. Tentar adotar, tudo foi tentado. Não aconteceu. Olha como a vida é interessante, que eu conheço tantas pessoas que conseguiram adotar e eu não. Né? Então, nunca chegou até mim, não foi possível. E eu tive que dormir com essa. Mas eu ia passar por isso como infeliz ou revertendo isso para uma outra coisa. Então, a minha maternidade, tanto que sou madrinha de 14 pessoas. Eu acho que eu fui mãe de muitos, né? Foi bacana, porque eu pude distribuir o amor para os meus afilhados, para os que eu mantive contatos que eu nunca mais vi, porque uns ficaram fora do Brasil e aí a gente perde um pouco o contato. Mas essa sensação gostosa de ser uma mulher completa, eu tenho. Sabe? Eu não precisei ser mãe, não precisei ter aquele título, eu não precisei ficar com ciúme das mães que eram mães e das famílias que foram constituídas com vários filhos, ou pelo menos um, né? Que eu pudesse ter pelo menos um. Não, isso não machucou meu coração, não fiquei com essa mágoa. Eu superei isso, mas eu demorei. Eu fiquei muito triste, o corpo reagiu, eu tinha dor nas costas, endometriose, todas as doenças físicas que o nosso emocional, juntando com o físico e o mental, produz, sabe? Então, é gostoso a gente entender que a gente supera olhando para a realidade que a gente tem agora e como nós podemos deixá-la melhor. Cada dia um pouquinho. É um trabalhinho de formiguinha, né? É um trabalhinho de formiguinha. E a escolha eu escolhi o seguinte: eu vou desfrutar de cada momento que eu tiver com cada pessoa em cada lugar. Eu tenho várias tribos. Eu tenho as tribos espirituais, eu tenho as tribos do rock, eu tenho várias tribos. Tenho tribos em outros países. Eu sou super adaptável. De esportes radicais. Então, quem me vê, né, e começa a conviver comigo, fala, nossa, mas você saltou de parapente? Saltei, eu gosto. Rapel, gosto. Mergulho. Eu falo, então, acho que é né? isso, né? A gente tem que fazer as escolhas. Você podia... Na paz. Eu acho que esse é o... né? Foi para mim. Cada um vai escolher o seu. Mas eu escolhi um movimento mais suave. Mas acho que o legal é isso, a gente conseguir passar que é possível escolher, fazer uma escolha na paz, fazer uma escolha gostosa, uma escolha leve. Então, mas se o seu emocional é alterado, você não vai conseguir fazer na paz. Mas como pode ser melhor? Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Eu tenho esse sistema. Então, eu tenho paciência para muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Mas eu também não tenho paciência para muitas coisas que as pessoas têm. Agora, qual que é o meu ponto de equilíbrio? Que eu acho que é importante a gente descobrir o nosso ponto de equilíbrio para lidar com tudo que vem, que vai vir e que virá, que nós estamos aí fazendo a nossa agenda programada para amanhã. Amanhã, você sabe o que você vai fazer? Tem uma agenda programada, eu sei. Né? Então, eu levanto, vou, dou aula, atendo, fico no consultório amanhã até à noite, tal. Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Você sabe qual é o seu... A gente vive de agenda programada. Então, programar também a nossa agenda emocional é muito importante. Como eu acordo? Eu abro os olhos na cama, eu declaro totalmente o meu dia.
Aí eu espreguiço na cama, eu falo, hoje a tua pele tá ótima, você vai beber bastante água, você vai encontrar pessoas maravilhosas, eu abençoo todas as pessoas que eu vou atender, tudo que vai acontecer no meu dia. E essa sempre foi a Lia? Nunca. Quando eu era mais jovem, eu não era assim, mas eu fui aprendendo. Mas eu sempre tive essa energia boa de ser mais positiva durante os períodos, né? Qual foi sua virada de chave, Lia? Eu não teve uma virada de chave, teve... Eu tive várias viradas de chave. Porque eu fui uma criança com uma dislexia muito pesada. Então, para eu interpretar um texto, eu tinha que criar um teatro sobre aquilo. E como naquela época, imagina, eu sou dos anos 60, então, como naquela época a didática era diferente na escola, a pedagogia trabalhava de forma diferente, a gente tinha que obedecer e calar a boca, né? Não pergunte muito na aula. E eu não entendia. Então, a vida inteira eu estudei com um professor particular, apanhava da minha mãe, porque eu não entendia. E aí eu adoecia. Então, eu tive anos assim, de me sentir tão inferior quando eu era criança, tão burra que eu me sentia, que a minha imunidade era tão baixa que todas as doenças que surgiam, eu tinha. Teve ano de eu ter cachumba, rubéola, catapora, mesmo ano. Ficava 6 meses na cama, porque eu adoecia. Mas ninguém entendia isso, nem eu. Quando eu passei a adolescência, que eu passei a me interessar por pedagogia, por psicologia, que eu já gostava muito dessa área, fonoaudiologia, eu gostava das dificuldades. Onde tinha uma dificuldade, eu queria estar. Então, eu comecei a ler muito. Então, a leitura me ajudou, porque eu não sabia interpretar, mas eu adorava ler. Então, eu era boa em português, mas eu era péssima em matemática. A matemática me travava. Quando eu fui para o colegial, eu não entendia química de jeito nenhum. E o meu professor de química passou cola para mim. E eu passei porque ele passou cola para mim. E ele entendia que eu tinha interesse e que eu tinha minha média sempre foi horrível, sempre baixa. Até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu virei uma chave ali. Porque eu acho que quando eu entrei na faculdade, que eu passei, eu me senti inteligente, porque até então eu me sentia burra, incapaz. E ali eu comecei a comer, e acho que eu entrei na faculdade certa, porque eu adorava as matérias, então eu ia, né? Eu estudei 1 ano inteiro na USP, porque a minha professora dizia você, e foi um curso gratuito, que ninguém foi da minha sala. Eu fui convidada e fui. E a gente tinha aula com os mestres naquela época, né? O Ângelo Gaiarsa, que ninguém mais conhece, porque ele já era velhinho. Mas eram senhoras aulas. E aí eu passei a me sentir um pouco mais inteligente. Apesar de ter uma oratória boa, de sempre saber falar e tudo. Mas quando eu tinha um desafio muito forte, eu recuava. Eu preferia não fazer. Então, eu desisti de muitas coisas por me achar inferior. E depois, não. Aí, quando eu fui para a faculdade, eu passei super bem, não tive nenhum problema, nunca fiquei de DP. E quando eu fiz a segunda faculdade, que foi Cosmobiologia, eu já morava no México. Aí eu fiz faculdade de Cosmobiologia, eu não divulgo, mas eu leio a Cosmobiologia é um mapa sobre as questões emocionais, espirituais, e tem 5% de astrologia, mas não é astrologia. Fiz 3 anos de faculdade. E quando eu estava terminando a Cosmobiologia, eu estudei a psicânica. Aí a gente fez esse curso, que foi longo e bem desafiador.
E eu amei, né? E foi a virada de chave foi ali. Aí eu me senti uma profissional, aí eu me senti com poder, porque a minha família sempre foi do comércio. Então, na minha cabeça, eu ia trabalhar vendendo coisas e não cuidando de pessoas. E na faculdade de cosmobiologia, o meu professor disse: você veio cuidar das emoções das pessoas. Esse vai ser o seu desafio profissional. E cuidar da sua reputação. Então, dentro da cosmobiologia hoje, eu trago para os meus clientes. Então, todo cliente, eu leio o perfil dele, porque ali a gente descobre muitas coisas. E aí eu me aprofundei nisso. Eu não faço isso comercialmente, eu nunca divulguei, mas as pessoas que fizeram um perfil vieram, trouxeram os irmãos, o pai e a mãe. Vamos ver como que a gente pode melhorar isso. Então, é um despertar forte. Sim, é uma ferramenta É muito uma poderosa. ferramenta muito poderosa. E como ele é lido, a pessoa também começa a se sentir, Sim. né, valiosa, poderosa, sábia. Você se sente Sabe? pertencente a algo. Você percebe que tua vida tem um propósito, tanto que tem que muitas das coisas nessa leitura elas batem com o que você sente. É muito sobre sentimento mesmo. É sobre sentimento. Então, nunca gostei, por exemplo, de fazer uma divulgação para que fosse uma coisa, porque nós estudamos 3 anos. Não foi um cursinho. 5 módulos e você já estudou astrologia. Não, nós não. Então, era tudo muito profundo, muito estudado. E aí, a habilidade que a gente tem de lidar com isso faz com que a nossa intuição fique bem aguçada. A gente fica com uma intuição muito assertiva. Não para os outros, para nós mesmos. Então, dificilmente você desliza em coisas que não são necessárias. Por isso que é importante esse nível profundo de conhecimento, não tão superficial. É difícil esse trabalho, porque ele é um trabalho mais demorado. E hoje as pessoas querem tudo para ontem, quero resolver meu problema ontem e você resolve para mim. E a gente nunca vai conseguir isso. Nós precisamos trabalhar muito na nossa essência, eu acredito. E como você disse da parte espiritual, em 2013 eu tive a oportunidade de ir a Curitiba e eu fiz um curso de yoga de 2 anos, que realmente é o melhor do Brasil. É inigualável. Então, por quê? Porque ele é um processo terapêutico que trabalha do corpo para a mente, emoção. Ele faz toda essa função, assim como a gente vai orar, meditar, que a gente traz a espiritualidade para o corpo, a yoga vai do corpo para lá, né? Para uma ascensão maior de espiritual, mental e emocional. Eu tive essa oportunidade de fazer esse curso e ali também foi uma chave importante, que mudou muita coisa. E hoje eu dou aula de yoga em 2 turmas. E eu sempre peço para elas conectarem com a essência e o que elas acreditam. Eu dou aula para uma senhora de 95 anos. E ela, desde que começou a praticar, a vida melhorou demais, porque ela passou a não aceitar que os filhos fizessem o que eles faziam com ela, ou que ela fosse... Porque ela é rápida. Ela tem 95 anos e é rápida. Então, tudo que você constrói, que é
O processo da nossa vida é um processo de construção, que a gente vai conversar com o corpo, a gente vai conversar com o emocional, a gente vai conversar com o mental, a gente vai conversar com o espiritual. Então, toda essa conversa, ela é uma conversa que vai durar do dia que você nasceu até o dia que você vai partir. Não precisa ter pressa. Vai fazendo direito, vai fazendo devagar, vai se observando, se notando, ajustando, principalmente na maneira de dizer, na maneira de falar, na maneira de transmitir o seu recado. Porque é aí que estão as maiores desavenças do planeta. Uma conversa mal interpretada, um diálogo mal interpretado, um jeito de dizer. Você não ouve a pessoa reclamar de muitas agressões. Claro que existe agressão física, a gente vai falar sobre isso muitas vezes. Mas a pior agressão é o jeito de dizer, como Sim. você se dirige a outra pessoa. Uhum. E nos relacionamentos familiares, de amizade, românticos, né? Profissionais, essa é a maior dor das pessoas, por incrível que pareça. Acredito. É o jeito como você diz e como o outro ouve também, né? Porque às vezes você diz de um jeito bacana, mas o outro não está preparado para ouvir. Até esse formato e esse jeito, a gente precisa aprender a olhar. Uhum. Então, a mudança real da nossa vida está absoluta e unicamente em nós mesmos. Uhum. Porque uma pessoa mais calma, mais feliz, mais completa, ela automaticamente vai repassar essa energia. Por que a gente se gosta? Não é pelo que você diz, pela beleza, não é por nada. É pela energia. Uhum. Quando eu conheci a Jaque, foi assim também. Né? Você também. A gente se conecta. E quantas pessoas? E quantas a gente não se conecta? Não. Porque a energia está diferente. Até e tá tenta, okay. né? Até tenta fazer dar certo, mas não dá. Não adianta. E o não julgamento, né? Porque você colocar uma etiqueta numa pessoa é muito pesado, porque você não entende a dor dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe o que ela passa, você não sabe para que ela é daquela forma. E toda a convivência humana, com todas as diferenças ou não, é só para a gente melhorar, seja na estupidez, na arrogância, na violência física. Quantas pessoas, quantas mulheres precisam passar por uma violência física por anos para ela aprender a se amar? E aí uma pessoa que não precisa passar por isso, ela pode julgá-la e dizer, para que ela passa por tudo isso se é tão simples sair disso? Mas é para quem? Para quem que é simples? Uhum. Então, o recado da Protege-me é esse. Se olha, só se preocupe com você. Não precisa ser egoísta com nada, mas seja com você. No que você deseja para você, nas coisas que você descobre, mas seja real, porque as pessoas estão tão deslumbradas com tudo, a atenção é sempre para as contas, para o que eu preciso pagar, como eu vou ganhar esse dinheiro, como eu vou fazer para obter. Os desejos estão muito fora da gente. E trazer a gente para dentro, para o que está acontecendo na real, porque depois você pode ter vontade de comprar a melhor bolsa do planeta. Você compra lá a Gucci, linda, vermelha, sei lá se você gosta de vermelho, mas você compra uma Gucci de 2.000 euros. Primeira semana que você passeou com a Gucci e com a bolsa, ela deixa de ter importância. A gente ouve isso todos os dias. E você continua angustiado. Os milionários, as pessoas milionárias, nunca seriam infelizes. Exatamente. Porque elas têm tudo.
né? Então, todas as pessoas de todos os níveis econômicos, eles passam pelas mesmas emoções. Não tem diferença. Não tem. As necessidades de ter são diferentes. E de como eu vou ganhar, as necessidades e as capacidades são diferentes. Mas a dor emocional é sempre a mesma. Antipoder, anti-sabedoria e anti-valor, na parte negativa. E poder, sabedoria e valor na parte positiva. Aí tem uma cadeia, uma sequência que causa um resultado. Num próximo podcast eu vou trazer a tabela. É muito fenomenal. Muito bacana mesmo. Pra gente olhar para isso e aprender um pouco mais sobre quem nós somos e sermos mais felizes. Não é possível ser tão infeliz, tão encucado com tudo. Não precisa, né? Não precisa. E nos encontrarmos mais com as pessoas. Irmos mais para a natureza. Sair, nós de São Paulo, sair dessa selva. Você não, você está ali ouvindo o mar, isso é verdade. maravilhoso, delicioso, né? E mesmo morando perto, se a gente não se permite, se a gente se inculca com o trabalho, aí fica... Não tem tempo, né? É. Não tem tempo. E só que toda vez que a gente tira um tempo e vai, realmente é como se tivesse faltando algo, né? É. Quando põe o pé na areia, quando molha o pé no mar, é uma sensação de pertencimento que a gente fala, nossa, por que eu demorei tanto para fazer isso? Sim. Mas daí vem o dia a dia, abraça a gente de novo e tal, e traz... Mas, e o mais interessante de tudo isso que você está dizendo é que quem controla o seu tempo é você, não é o tempo que te controla. É isso mesmo, e a responsabilidade é nossa. A gente culpa todo mundo. De novo vem a nossa responsabilidade. Mas responsabilidade é um poder fenomenal. É. Imagina você ter poder de controlar a sua vida, as suas coisas. Pode É um poder enorme, gente. O querer é poder. Não. Não? Saber é poder. Quando eu sei lidar comigo, quando eu sei lidar com a minha realidade, eu tenho poder. Eu posso querer. Eu quero trabalhar na França, na empresa X. Requisito básico: falar francês. Você fala? Não, então eu não posso. Eu não posso. Você saber eu o que quero, você- mas eu não posso. Você saber o que você pode, aí depois você quer e aí... Exato. Então, saber é muito importante. Saber é poder. Saber é poder. Querer, não. Querer é o princípio. Eu quero isso. Então, eu quero trabalhar na França. Requisito: falar francês. Eu vou estudar para eu saber. Aí eu estou qualificada. Sim. É saber o que você quer, saber a sua limitação, querer e poder. Saber se você está preparado para aquilo que você quer, né? Porque senão você vai se preparar para depois querer. Claro. Então, saber é poder. Saber é poder. Isso mesmo. É muito É importante. saber que muitas vezes nos falta mesmo. Sim. Né? E a sabedoria vale para tudo, né? Vale para a gente lidar com os nossos desafios do dia a dia, lidar com... Isso. Então, a sabedoria realmente é... É porque se eu não tenho consciência da minha sabedoria, eu só sinto dor. E a dor te prostra aonde? Na própria dor. Ela te deixa ali. É patinar. É um ciclo que ele é recorrente, ele nunca termina. Você vai numa espiral dando volta. Então, a consciência de que eu preciso saber das porcarias que eu também penso, dos meus vícios, dos meus hábitos. Eu preciso saber, e eu posso saber, quando eu desejo me encontrar, o que é necessário. Como eu me encontro? Como eu faço isso, Lia?
Eu olho para todas as partes da minha vida. Reconhecer que eu sou arrogante, reconhecer que eu sou impaciente, reconhecer que eu sou todos os reconhecimentos negativos e todos os reconhecimentos positivos, senão não há equilíbrio. Porque se eu entender que eu sou uma pessoa melancólica, eu tenho a tendência a ter esse padrão. Eu sei que eu sou melancólica, eu vou procurar saber, quando eu entro em melancolia, como sair disso. Sim. Eu trabalhava em Sorocaba e eu ia muito cedo e voltava tarde. Eu pegava a estrada, tinha sono. Um dia eu pus Marvin Gaye. Nossa! Me deu um ânimo. Eu voltei cantando na estrada e eu falei, pronto, Marvin Gaye me dá um pico de energia às 10h30 da noite, para eu poder chegar em casa e não sentir sono. Aí eu descobri que eu amava o Marvin Gaye, porque eu consegui ouvir, né, a música dele inteira, o álbum inteiro e outras. Aí eu comecei a entender que com música subia a minha energia. Então, às vezes você está melancólico, está triste, está aborrecido com alguma coisa, está depressivo com alguma coisa, mas você tem compromisso. Então, eu preciso saber o que usar ali, o que eu posso fazer naquele momento, que eu preciso daquele tempo para executar um trabalho, uma reunião, qualquer coisa. Eu vou buscar um filho na escola, eu tenho uma reunião, eu estou no trabalho. Então, eu passo por aquele período, mas eu entendo que aquela dor e aquele processo que eu estou vivendo, eu também preciso aprender a descarregar, porque ela é uma carga. Então, se eu tiver tendência a ser melancólica, a sentir tristeza, eu terei essa tendência toda a minha vida. Porque o nosso corpo tem uma espinha dorsal positiva e negativa com todas as emoções. Ali estão todos os adjetivos, todos os verbos, positivos e negativos, que faz parte da sua natureza. Você pode perceber, o bebê é tímido, ele tem 5 meses. Chega alguém e ele esconde o rosto. Quem que ensinou? Ele tem padrão de comportamento? Não, ele não tem padrão nenhum. O cachorro, ele é tímido. Quem que colocou a crença no cachorro? Porque nós temos um comportamento desde o nascimento, que é um caráter, é o que nós somos. Lidar com isso faz a diferença em ter poder, sabedoria e valor. É a alma da terapia. A terapia é isso. É fazer você Você pode fazer o que você quiser, a programação que você quiser, você pode pisar na brasa, você pode saltar de paraquedas para perder o medo, você pode fazer qualquer coisa. Mas se você não tiver consciência dessa parte da vida, naquele momento que você teve valor, vai valer. Mas vocês já perceberam que o sentimento vai e volta? Sim. Nossa, semana passada eu estava triste, essa eu estou contente. Aí na outra você está triste novamente. Entra de novo a melancolia, entra de novo a tristeza. Por quê? Porque esse é o termômetro. Nós temos esse perfil emocional e ele vai funcionar. É esse o ponto. Então, eu, na psicânica, gosto muito porque a gente tinha a faca enfiada na ferida e vai trabalhar, porque é isso. Nós tivemos que trabalhar em nós para a gente poder passar essa informação para os nossos clientes. Então, e demorou, né?
processo é longo, mas se eu souber algumas regrinhas que são inteligentes, então, ok, eu estou triste, mas eu tenho isso para resolver. Eu vou resolver e depois eu descarrego. Aí eu volto e descarrego, porque nós também temos esse poder, né? De organizar a nossa força. É como conter o choro no momento necessário. Sim. Saiu dali, você entra no carro e chora até. É saber dar o comando, né? Dar o comando, porque o controle é o comando. Esse é o nosso poder. Controlar, inclusive, as nossas emoções nos momentos necessários. Sim. Aí a vida vai facilitar muito para todos. Sim. A psicânica, a Protege-me e o nosso trabalho é em cima disso. É sobre isso. Ter consciência de quem nós somos. Esquece o resto, esquece as tendências. Tudo vai passar. Tudo passa e tudo volta, né? A moda vai e volta. Tudo vai e volta, não é? Então, as tendências, o outro, olhar para o outro, se comparar ao outro, não. Admire. Gostei daquilo, eu quero para mim. Admiração. Não é inveja. É admiração. E gostar do que é bom é legal. E gostar de evoluir é legal. E gostar de fazer as coisas de uma maneira melhor também é legal. Isso é evoluir. Né? Querer que o outro sofra, não. Querer que o outro não tenha, não. Aí já é um sentimento muito inferior. Sim. Que também tem que cuidar. Né? Sim. Então é isso. A Protege-me é isso. E nosso trabalho é longo. Muito gratificante. A gente começa a escutar, não tá de escutar mais, né? É. Porque essas são Quase ferramentas 30 que anos, mudam né? a nossa vida. Super. São ferramentas que mudam a vida. Por isso que eu tô até aqui tentando, não tô com caderno, mas tô pensando. Valor, saber. Vai ficar gravado? Porque é isso mesmo. Mas é. Muito obrigada, Lia, pelas palavras, Jaque também. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bacana mesmo. Agradeço. Então Tô tá bom, ansiosa pelo meninas. próximo. Hã? Tô ansiosa Vamos. pelo próximo. Nossa, nós precisamos nos juntar mais, né? Porque exatamente. nós, olha, tem força Muito aqui, hein? assunto. Tem força aqui, hein? Então, gente, pode finalizar, vamos. Lia. Então, gente, é isso. Vamos finalizar agora esse bate-papo tão enriquecedor. E protege minha superação. Além da dor, existe o amor. Um beijo bem grandão.